E para começar, senhores, daqui a pouco começa o último debate entre os principais candidatos à presidência da República, mas nos últimos dias o embate entre o presidente Bolsonaro e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, tem sido quente. Na última live eleitoral, antes do primeiro turno, Bolsonaro repetiu críticas contra Moraes. Afirmou que o ministro abusa do poder e quer ter um presidente da República que seja seu refém. Vamos acompanhar a fala de Bolsonaro. Alexandre Moraes, seja homem, Alexandre Moraes. Divulga os valores. Nós sabemos que lá você está. Você não quer o Lula, você quer o Alckmin. O seu passado todo com o governo Alckmin, sabe? E você interessa para você ter um presidente refém teu. Que maravilha se o Lula for presidente, refém teu, com todas essas roubalheiras do passado. Com você, Scaff, fala do presidente, sua avaliação. Veja bem, William, boa noite a todos, boa noite a toda a nossa audiência. A fala do presidente Bolsonaro é de uma pessoa que é chefe de poder misturada com uma indignação pessoal, né? É tudo que a gente não quer numa república federativa, no Estado democrático de direito. Mas é um direito dele de espernear, de achar que é injusto algumas decisões que são tomadas pelo judiciário com relação a ele, a sua família, determinadas investigações. Eu vejo que alguns excessos, determinadas decisões não estão sendo razoáveis. Veja essas decisões com aqueles 8 empresários foram revogadas. E eu disse aqui na Jovem Pan que o ministro tinha o poder de rever as decisões e de revogar e de repensar e de ver que aquilo não era tudo aquilo que ele imaginava. O problema é que determinadas decisões, William, causam danos morais às pessoas, causam danos irreversíveis, podem estar muito perto de um pleito, pode prejudicar um candidato, outro. E é por isso que eu acho que essa indignação vem à flor da pele, porque não é de hoje que isso vem acontecendo. E veja bem, William, eu gostaria também de pontuar que, como presidente de um tribunal especializado da Justiça, que é o Superior Eleitoral, eu vejo que o ministro Alexandre de Moraes, aí é uma opinião minha como advogado, não poderia presidir nenhum andamento de inquérito no próprio Supremo com determinadas pessoas que são supostamente investigadas, que são candidatos na eleição, porque senão fica uma confusão de autoridades, investigados e pessoas que podem ter suas contas rejeitadas ou não, que é um pleito eleitoral. Então, ele precisaria sair momentaneamente da presidência, daqueles inquéritos que ele preside no Supremo Tribunal Federal, para, obviamente, presidir o Tribunal Superior Eleitoral com mais independência, com a imparcialidade absoluta, com a transparência absoluta, porque isso ficaria melhor. Porque, caso contrário, passar a palavra as pessoas vão Grandini está pedindo a palavra. Grandini, por favor. Boa noite, Scaff. Boa noite, William. Boa noite à nossa audiência. Esse foi mais um espetáculo lamentável por parte do chefe de Estado do governo brasileiro, que não só ataca o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e, portanto, do nosso processo eleitoral brasileiro, mas como comete crime de calúnia no dia de ontem, quando ele acusa indevidamente, sem prova alguma, o ministro Alexandre de Moraes de ter vazado informações sigilosas, sendo que essa investigação está sendo sob a Polícia Federal. Então, é mais uma vez um episódio de completo desespero por parte do presidente Jair Messias Bolsonaro, que sabe que irá perder a eleição e vem nessa última semana, nas 2 últimas semanas, tentando fazer de tudo para reverter o quadro. Só que o quadro, infelizmente ou felizmente, a depender do critério do nosso telespectador, não é reversível. O que Jair Messias Bolsonaro pode e deve fazer é respeitar os demais poderes, é respeitar a decisão judicial, é respeitar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e não tratá-lo como se estivesse numa mesa de bar, não tratá-lo dessa forma totalmente indecorosa, deselegante e, mais uma vez, criminosa. Mas, o Grandini, o Alexandre de Moraes não está agindo com um abuso de poder, não pode estar interferindo dentro do processo eleitoral, como falou o Scaff? Não, de forma alguma. E aí, se o Scaff faz essa acusação, eu quero saber
justamente qual que é o crime tipificado que o Alexandre de Moraes está cometendo, quais são as medidas do ministro Alexandre de Moraes que venham a ser criminosas, que venham a estar atrapalhando o processo eleitoral. O que está sendo feito são apenas investigações acerca de questões comuns, assim como a equipe jurídica do presidente Jair Messias Bolsonaro também entrou com diversas ações contra o presidente Lula, principalmente agora vinculado ao comício de artistas que eles tentaram impedir que fosse exibido durante o horário eleitoral gratuito. Então, essas acusações e essas ações judiciais fazem parte do jogo político e do jogo eleitoral. Agora, o que não pode haver é crime e esse desespero por parte de Jair Messias Bolsonaro e do seu partido, o Partido Liberal, que instaurou um relatório totalmente fraudulento e criminoso também, falando a respeito das nossas zonas eleitorais. Leonardo, em primeiro lugar, vamos devagar aí. Em primeiro lugar, você não coloque palavra na minha boca, porque eu não disse que nenhum ministro aqui cometeu crime nenhum, tá? Você, por favor, se retrate, porque eu não disse que ninguém cometeu crime nenhum. Eu só acho o seguinte, político tem que bater boca com político e não com juiz, e muito menos juiz querer ser político, cada um no seu lugar. Então, eu não disse nada disso, eu disse que as coisas estão sendo apuradas, precisam ser apuradas, tudo precisa ser apurado, e eu acho que a Justiça Eleitoral tem que ter mão firme com todos os candidatos em igualdade de condição. O que eu disse é o seguinte, determinadas medidas passam da razoabilidade. Veja só que o próprio ministro Alexandre reconheceu que não foi muito razoável nem proporcional o que ele determinou contra aqueles 8 empresários, até ele revogou a medida. Então é isso que eu quis dizer. Eu acho que determinadas medidas, há 3 dias da eleição, Leonardo, revelam nada de desespero, não tem nada disso, porque o jogo político não faz parte do judiciário. O judiciário, ele simplesmente aplica a lei ao caso concreto. Juiz não é político. O juiz, para ser político, tem que pedir exoneração, se candidatar e virar político. Agora, o político que foi eleito com voto democraticamente, esse sim pode falar o que ele quer, porque ele vai ser julgado pelas urnas. Grandini. Ele não pode falar o que ele quer, Scaff. Mais uma vez, eu não disse que você falou que ele cometeu crime. Disse, caso você tenha dito que ele venha ter cometido algum tipo de crime... Não, mas você não pode deduzir. Você só pode dizer o que eu falei. Você não pode ficar deduzindo o que eu falei. Que venha a tipificá-lo. Isto posto, Jair Messias Bolsonaro não só acusou de forma criminosa e caluniosa o ministro Alexandre de Moraes, então ele não pode falar o que ele bem entende. Ele é o presidente da República, ele é candidato à reeleição e ele não pode falar o que ele bem entende, porque aí as pessoas vão julgá-lo pelo voto. Não, se você comete um crime... Eu disse que ele pode falar o que ele bem entende na medida política. Eu não estou dizendo que ele pode ofender e nem praticar crimes por suas manifestações. Eu disse que o político, né, você tem aí palhaço sendo eleito deputado federal, você tem uma série de incongruências na política que é a urna que julga. O que eu quero dizer é o seguinte, Leonardo, nós vamos ter um julgamento de um governo agora domingo. Óbvio, você não vota no presidente Bolsonaro, está na sua cara. Tem gente que acha que o governo está no caminho, tem gente que acha que o Brasil está no caminho, o Brasil é um país que é o celeiro da humanidade, vai receber todos os investimentos da Europa, do primeiro mundo, porque só aqui que cabe o dinheiro internacional. Então a gente precisa entender e reconhecer fatos, porque quem não reconhece fatos positivos do governo é um impatriota. Não importa quem seja o presidente da República, o presidente passa, o país fica. A gente precisa simplesmente reconhecer determinadas atitudes positivas e não simplesmente eu gosto dele ou não gosto dele. O presidente tem seus defeitos como todos tiveram. O que a gente não pode é simplesmente esconder os fatos positivos e o caminho que o Brasil está andando. E nós estamos muito melhor do que muitos países do primeiro mundo. Basta você ver a inflação nos Estados Unidos, que o economista Ricardo Amorim disse, nunca vi na minha vida o Brasil ter menos inflação do que os Estados Unidos. Determinadas coisas são fatos, não são opinião.